Existe um mundo oculto que a maioria de nós esqueceu como acessar. Um mundo onde o barulho da civilização moderna é completamente engolido pelo silêncio e onde a própria Terra guarda os maiores segredos da nossa história. Ao redor do planeta, civilizações inteiras decidiram sumir do mapa. Elas não ergueram palácios de tijolos em direção ao céu. Em vez disso, decidiram rasgar as entranhas do planeta, esculpindo metrópoles, templos e fortalezas diretamente na rocha pura. Locais inacreditáveis que parecem saídos de uma obra de ficção científica ou de um plano alienígena, mas que são o testemunho real da nossa maior força no isolamento. Por que esses povos deixaram tudo para trás para viver na crueza da pedra viva? O que eles encontraram na escuridão das cavernas e no topo dos penhascos que nós, cercados de luxo e tecnologia, ainda não conseguimos encontrar? Prepare-se para desacelerar a sua mente. Hoje nós vamos cruzar os horizontes mais misteriosos e isolados da Terra. Vamos descer as cidades subterrâneas da Turquia, caminhar pelos templos invisíveis da Etiópia e tocar o mistério das fortalezas verticais da Geórgia. Feche os olhos para o caos do presente e abra a mente para o enigma das civilizações de rocha. E se você gosta de conteúdos que unem história, mistério e solitude, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas viagens. Hoje nós vamos cruzar os horizontes mais antigos da Terra. Vamos nessa? Kandovan, Irã. Imagine abrir os olhos diante de um enigma esculpido pela Terra ao longo de milênios. No coração isolado do Irã, ergue-se um cenário que desafia a lógica e o tempo. Cinzas vulcânicas e lavas solidificadas há mais de 1 milhão de anos deram origem a cones rochosos, monumentais que parecem brotar do solo como sentinelas de pedra. Mas o verdadeiro mistério de Kandovan não reside na fúria do vulcão adormecido, e sim na genialidade silenciosa daqueles que decidiram rasgar essa rocha severa para transformá-la em fortaleza. Ao observar o formato exótico dessas habitações, que se fundem com a montanha, somos levados a um passado distante e nebuloso. Há pelo menos 700 anos, antigos povos que fugiam de invasões e buscavam abrigo contra as intempéries da história encontraram na pedra viva o seu refúgio definitivo. Com uma paciência quase incompreensível para os padrões atuais, eles escavaram o coração desses cones gigantescos, talhando portas e janelas diretamente no peito do penhasco, ocultando uma comunidade inteira dentro das entranhas da terra. A grande magia que envolve Kandovan está no fato de suas lendas ainda respirarem. Este não é um monumento arqueológico estéril ou abandonado. Famílias ainda caminham pelas mesmas soleiras milenares de seus ancestrais, preservando uma rotina rústica e minimalista que atravessou séculos intacta. É uma existência misteriosa, moldada pela crueza de uma paisagem onde o supérfluo simplesmente não tem espaço para existir. Por dentro, cada um desses cones esconde um segredo perfeito de sobrevivência. A espessura colossal da rocha vulcânica atua como um isolante térmico impecável.
Enquanto o inverno rigoroso cobre os picos ao redor de neve, o interior das cavernas mantém o calor da terra. Quando o sol escaldante do verão castiga a região, o coração da rocha permanece surpreendentemente fresco e sereno, uma engenharia intuitiva, primitiva e perfeitamente integrada à matéria-prima do planeta. Deixe que o seu olhar investigue a textura dessas fachadas gasta pelo tempo, enquanto o vento sussurra entre as fendas do vale. Diante de um estilo de vida tão despojado e isolado, uma provocação inevitável invade o pensamento. Você teria coragem de deixar para trás a correria do dia a dia e as facilidades da civilização para vir morar em um lugar assim? Conseguiria silenciar a mente e aceitar o desafio de viver com poucos recursos? Vivendo praticamente isolado do mundo moderno. E pelo mistério dessas estruturas de pedra viva, Candovan permanece erguida no horizonte, imutável e silenciosa, guardando os segredos de um tempo onde a humanidade não tentava dominar a natureza, mas sim desaparecer dentro dela. Matera, Itália. Dez mil anos de segredos humanos guardados no abraço silencioso de um desfiladeiro selvagem. Muito antes de os primeiros impérios da antiguidade erguerem seus monumentos de mármore e numa época em que o mundo era um vasto território inexplorado, ferramentas primitivas já moldavam o coração destas montanhas no sul da Itália. O que se contempla na histórica região da Basilicata não é uma engenharia convencional, mas sim Matera, um labirinto monumental e enigmático onde a humanidade aprendeu a desaparecer para dentro da própria rocha calcária, sobrevivendo como um dos assentamentos contínuos mais antigos do planeta. Ao deixar o olhar flutuar pela imensidão desse cânion profundo, percebe-se o magnetismo de uma arquitetura que desafia a gravidade. As habitações, conhecidas como saci, foram integralmente esculpidas nas entranhas do penhasco, sobrepondo-se em uma harmonia severa, onde o teto de uma morada serve de caminho e calçada para a casa logo acima. O que se revela é uma escultura colossal e rústica, nascida do esforço de centenas de gerações que escolheram o isolamento e o desapego como estilo de vida. O grande mistério que a história esconde sob o manto claro de Matera é a sua genialidade invisível. Para arrancar a sobrevivência da aridez absoluta desse vale, os antigos habitantes escavaram uma gigantesca e complexa rede subterrânea de canais e cisternas secretas. Projetada para capturar, armazenar e purificar cada gota de chuva nas profundezas da terra, essa engenharia silenciosa pulsa escondida sob o piso de pedra, provando que a vida ali dependia de uma conexão profunda com os recursos mais escassos da natureza. Hoje, caminhar mentalmente por essas ruelas vazias e escadarias desgastadas pelo tempo é experimentar o peso de uma atmosfera quase sagrada. O
O calcário gredoso absorve o calor do dia e reflete a luz solar de uma maneira mansa, banhando todo o horizonte em tons pastéis que acalmam os sentidos. É um cenário imutável, onde a modernidade parece não encontrar eco para se propagar, mantendo o ar de mistério de uma cidade que parece ter sido esculpida por gigantes. Ao observar a quietude dessas fachadas que testemunharam a aurora da civilização, a solidão do lugar se torna palpável. Você conseguiria adaptar a sua mente a um refúgio onde o luxo dá lugar ao silêncio e o único som permanente é o eco do vento no penhasco? Seja você um entusiasta da solitude profunda ou alguém que prefira o acolhimento de poucas e raras companhias, uma coisa é certa: a força que emana dessas paredes esculpidas tem o poder de silenciar qualquer tempestade interna, nos lembrando de que a verdadeira paz não depende do que temos ao redor, mas da solidez daquilo que carregamos por dentro. Matera permanece firme, suspensa sobre o abismo, como um testemunho silencioso de que a verdadeira essência da vida se preserva naquilo que é paciente, firme e eterno. Capadócia, Turquia. Uma paisagem surreal, que parece pertencer a outro mundo, onde a própria terra esconde segredos de civilizações inteiras sob a superfície. Na região central da Turquia, a ação de vulcões antigos e a erosão de milênios moldaram o tufo, uma rocha macia e maleável que deu origem às famosas chaminés de fada, imensas torres de pedra que se projetam em direção ao céu. Mas o verdadeiro mistério da Capadócia não está no que se ergue acima do solo, e sim nos labirintos verticais que a humanidade esculpiu secretamente para dentro das profundezas do planeta. Camadas sobre camadas de cinzas compactadas guardam o eco de eras geológicas esquecidas, esperando pelo momento em que a mão humana decidiria desafiar a escuridão. Ao observar a imensidão desse vale enigmático, a mente tenta decifrar a magnitude de uma engenharia primitiva extraordinária. Há milhares de anos, povos antigos descobriram que a rocha vulcânica poderia se transformar no esconderijo perfeito. Com picaretas e ferramentas simples, eles não apenas esculpiram casas nas encostas, mas cavaram verdadeiras metrópoles subterrâneas que descem por dezenas de metros terra adentro. Lugares como Derinkuyu e Kaymakli abrigavam milhares de pessoas em um intrincado sistema de túneis, salas, igrejas e celeiros, ocultos sob a calmaria da superfície. Cidades inteiras pulsavam no subsolo, onde poços artesianos profundos e cozinhas com sistemas de exaustão camuflados permitiam que a vida continuasse, invisível aos olhos de quem caminhava por cima. O grande segredo que envolve essas construções milenares é a sofisticação de sua segurança e sobrevivência no isolamento. Para se proteger de invasores, os antigos habitantes projetaram imensas portas de pedra em formato de mó de moinho, blocos maciços de toneladas que só podiam ser movidos e trancados pelo lado de dentro, isolando completamente o mundo exterior. Além disso, complexos e engenhosos poços de ventilação
cortavam a rocha verticalmente por mais de 80 metros, garantindo o ar fresco mesmo nos níveis mais profundos e escuros, criando uma atmosfera de permanência, silêncio e proteção em meio à densidade impenetrável da rocha. Hoje, contemplar a quietude dessas aberturas nas pedras e as chaminés que mudam de cor com o amanhecer traz uma sensação de assombro e introspecção. O tom dourado e rústico da paisagem transmite uma solidez que parece imune à velocidade dos séculos. É um cenário de silêncio absoluto, onde o passado não foi apagado, mas sim eternizado no coração da montanha. Cada fenda na rocha é uma testemunha muda de homens e mulheres que escolheram a quietude profunda da terra em vez do barulho e do perigo da superfície. Ao olhar para essas habitações misteriosas e para a crueza de uma vida subterrânea e isolada, a solidão do lugar se torna palpável. Você conseguiria adaptar a sua mente a um refúgio de poucos recursos, onde o luxo dá lugar ao silêncio e o único som permanente é o eco do vento no penhasco? Seja você um entusiasta da solitude profunda ou alguém que prefira o acolhimento de poucas e raras companhias, uma coisa é certa: a força que emana dessas paredes esculpidas tem o poder de silenciar qualquer tempestade interna, nos lembrando de que a verdadeira paz não depende do que temos ao redor, mas da solidez daquilo que carregamos por dentro. A Capadócia permanece como um dos maiores enigmas da história humana, um testemunho silencioso de que, diante das maiores ameaças do mundo, a humanidade encontrou a sua maior força ao desaparecer no silêncio e na solidez da rocha. Várzea, Geórgia. Um arranha-céu medieval esculpido inteiramente nas entranhas de um penhasco monumental. No sul da Geórgia, ergue-se o complexo de Várzea, uma fortaleza e monastério que desafia as leis da arquitetura e os limites da imaginação humana. No século XII, para se proteger de invasões massivas, a realeza georgiana ordenou uma obra inacreditável: cavar a encosta da montanha Erushete para esconder uma cidade inteira dentro da pedra viva, criando um refúgio secreto e impenetrável que permaneceu invisível aos olhos do mundo por gerações. Ao contemplar a magnitude dessa parede de rocha pura, a mente é tomada por um sentimento de assombro. O que parece ser apenas uma montanha selvagem esconde, na verdade, um labirinto vertical de 13 andares, com mais de 6.000 salas escavadas à mão. Havia ali igrejas, farmácias, padarias e adegas de vinho, tudo conectado por um sistema complexo de túneis secretos e escadarias internas. Uma engenharia monumental e rústica, projetada para que milhares de pessoas pudessem viver em absoluto isolamento sem precisar pisar do lado de fora do penhasco. O grande mistério que a história de Várzea guarda é a sua impressionante autossuficiência no meio do nada. Para garantir a sobrevivência no coração da montanha, os antigos monges e engenheiros mapearam nascentes internas e criaram uma rede de irrigação que trazia água potável diretamente das profundezas da rocha para as áreas residenciais.
uma obra-prima de engenhosidade primitiva que funcionava em perfeito silêncio, alimentada unicamente pela geografia sagrada do lugar. Hoje, observar as centenas de cavernas abertas que agora se revelam na face do penhasco, após um terremoto histórico ter derrubado a parede externa de proteção, evoca uma profunda sensação de isolamento e mistério. O vento que sopra forte pelo vale ecoa através das antigas câmaras de pedra, trazendo um ar de sobriedade e respeito ao tempo que passou. É um santuário de calmaria, onde o silêncio da montanha absorveu a agitação do passado. Várzea permanece erguida sobre o vale, como uma fortaleza de silêncio absoluto, provando que mesmo nos momentos de maior perigo, a humanidade encontrou a paz e a segurança ao se abrigar no coração impenetrável da terra. Olhar para as ruínas expostas desse gigante de pedra é compreender que o tempo apaga impérios, mas respeita a solidez daqueles que decidiram fazer da própria montanha a sua história. Cada galeria vazia que hoje recebe a luz do entardecer carrega o eco de um estilo de vida que preferiu a crueza do isolamento à vulnerabilidade das planícies abertas. Petra, Jordânia. Uma cidade monumental que permaneceu oculta do resto do mundo por séculos, guardada pelo silêncio de um deserto de pedra. No sul da Jordânia, escondida entre desfiladeiros sinuosos e estreitos, ergue-se Petra, a lendária capital do reino nabateu. Há mais de 2000 anos, um povo nômade e misterioso realizou o impossível. Em vez de construir com tijolos em meio à aridez do deserto, eles decidiram esculpir uma metrópole inteira diretamente nos paredões verticais de arenito rosa, talhando fachadas colossais que parecem desafiar a própria escala humana. Ao atravessar o Sik, a garganta estreita de rocha que serve de entrada para a cidade, a mente é tomada por uma sensação de puro assombro. De repente, entre as fendas do penhasco, surge o Al-Qasné, o tesouro. Um templo imenso, com mais de 40 metros de altura, esculpido de cima para baixo na própria montanha. Não existem colunas trazidas de fora ou blocos encaixados. Cada detalhe, cada estátua e cada portal decorado é um pedaço único da própria geologia do planeta, moldado com uma precisão matemática milenar. Essa engenharia invisível transformou um cânion isolado em um oásis artificial e seguro, uma fortaleza silenciosa onde a vida florescia protegida pelas muralhas naturais da Terra. Hoje, observar os tons de rosa, vermelho e dourado que mudam nas paredes de arenito conforme o sol se move, traz uma atmosfera de profunda introspecção e calmaria. O vento que cruza os imensos túmulos reais e o teatro esculpido na encosta carrega o eco de uma civilização que desapareceu sem deixar todas as respostas. É um santuário de sobriedade, onde a imponência da pedra absorve qualquer ruído do presente. Ao contemplar essas aberturas misteriosas nas montanhas e o isolamento de uma cidade nascida da poeira do deserto, uma provocação inevitável ganha espaço no pensamento. Petra permanece firme entre os desfiladeiros da Jordânia, como um dos maiores enigmas da antiguidade,
lembrando que a engenhosidade humana é capaz de criar monumentos eternos quando aprende a se fundir perfeitamente com a solidez e o mistério da natureza. Dara, Turquia. Imagine caminhar sobre as areias silenciosas que testemunharam o nascimento da própria civilização. E, de repente, descobrir um império inteiro esculpido abaixo dos seus pés. Nos arredores da antiga província de Mardin, na Turquia, erguem-se as ruínas de Dara. Fundada na antiguidade para ser a fronteira final do Império Bizantino, esta joia arqueológica desafia a imaginação. O que se vê na superfície é apenas a ponta de um iceberg monumental. A humanidade utilizou o próprio solo rochoso da Mesopotâmia para talhar uma cidade fortificada que pulsava em segredo dentro das entranhas da terra. Ao descer as escadarias estreitas que levam ao subsolo, a mente é tomada por um assombro imediato. Diante dos olhos, abrem-se galerias de pedra com pilares monumentais de mais de 10 metros de altura, esculpidos diretamente na rocha maciça. Essas estruturas colossais, que por séculos foram chamadas de masmorras, revelam o nível de sofisticação e a grandiosidade de uma engenharia que se perde no tempo. É a prova física de uma era de ouro, onde cada bloco de calcário foi desenhado para resistir à eternidade. Hoje, séculos após o silêncio engolir os antigos guerreiros e imperadores, Dara transformou-se em um cenário místico e quase inacreditável. Longe do barulho do turismo de massa, o sítio arqueológico convive em perfeita harmonia com uma pacata vila local. Quem visita o lugar hoje é envolvido por uma calmaria profunda. Crianças brincam entre ruínas romanas, pastores guiam seus rebanhos ao lado de tumbas milenares e escavações arqueológicas continuam revelando novos segredos a cada dia. O que antes era um posto de guarda severo, hoje é um santuário de contemplação histórica sob o sol dourado da Turquia. Caminhar por esse vilarejo, onde o passado mais remoto da humanidade se mistura com a simplicidade da vida atual, evoca uma profunda sensação de introspecção. O vento seco que sopra das planícies da Mesopotâmia cruza os portais de pedra, trazendo um ar de sobriedade e respeito ao tempo que passou. É um cenário onde a agitação da história foi totalmente absorvida pelo silêncio da rocha. Templo de Kailasa, Índia. Imagine erguer os olhos diante de um templo monumental de 3 andares, repleto de colunas detalhadas e esculturas colossais, e de repente compreender que aquela estrutura inteira não foi construída, mas sim desenterrada de dentro de uma montanha. No coração do estado de Maharashtra, na Índia, ergue-se o complexo de Ellora, cujo ápice é o inacreditável Templo de Kailasa. Há mais de 1.200 anos, engenheiros antigos realizaram um feito que desafia as leis da física e da arquitetura. Em vez de empilhar blocos de pedra, eles começaram cortando o topo de uma montanha de rocha basáltica sólida e foram esculpindo para baixo, removendo mais de 200.000 toneladas de rocha pura apenas com cinzel e martelo. Não havia espaço para erros, emendas ou remendos. Cada estátua de elefante em tamanho real, cada pilar místico e cada galeria secreta nasceram juntos, conectados pela mesma e única rocha-mãe. Uma engenharia crua
brutal e perfeitamente integrada à matéria-prima do planeta. Realizada em um isolamento criativo tão profundo que muitos entusiastas modernos ainda se perguntam se ferramentas primitivas seriam realmente capazes de tamanha perfeição. O verdadeiro mistério que envolve Elora reside no silêncio de sua execução. Os registros históricos sobre os nomes dos arquitetos e os detalhes exatos da construção simplesmente desapareceram no tempo, deixando apenas a grandiosidade da obra como testemunha. Cavar um palácio sagrado vertical de cabeça para baixo, sem o uso de tecnologias modernas, exigiu uma conexão visceral com a matéria e uma paciência quase incompreensível para os padrões atuais. É um cenário imutável, onde o eco das antigas picaretas foi substituído pela solenidade de um tempo que parece ter congelado. Diante da imensidão de Elora, a nossa própria existência parece um breve sopro no tempo. Enquanto as civilizações que esculpiram essas montanhas viraram poeira, o basalto continua aqui, intacto, banhado pelo sol e desafiando os séculos. Caminhar por esses santuários de isolamento e mistério nos mostra que as construções mais duradouras da humanidade não nasceram da vaidade de tocar o céu, mas sim da coragem de buscar abrigo naquilo que é firme, paciente e eterno. Aqueles povos antigos sabiam que quando o mundo exterior se torna barulhento ou perigoso demais, a nossa maior força está na capacidade de silenciar e voltar para o centro. E se você deseja continuar essa viagem, clique no próximo vídeo que aparece ao final e descubra lugares incríveis assistindo pela TV, no computador ou na palma da sua mão. Obrigado e até a próxima.